Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre essa partida desastrosa do Brasil contra o Uruguai. Mas antes, eu peço seu like aqui para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueça, pessoal, de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte. Bem, nessa terça-feira a gente teve o confronto entre Uruguai versus Brasil. O confronto foi lá no Uruguai. E o Brasil acabou sendo derrotado por 2-0. Os gols foram do Núñez, Darwin Núñez e também do De La Cruz. E cara, se eu fosse resumir assim bem rapidamente o que foi a partida, foi realmente falando uma partida tenebrosa de ambas as equipes. Não foi um jogo bom, tecnicamente falando, não foi um jogo bom. Foi um jogo assim bem fraco. O Uruguai não jogou bem e o Brasil jogou pior. Esse que é o detalhe. E, cara, é incrível como essa seleção não tem jogado bola. Pelo menos nesses dois confrontos, deu pra perceber que o Brasil não jogou bem. Não jogou de forma realmente que pudesse credenciar as vitórias. O jogo contra a Venezuela também é um jogo bem mais ou menos. Pegou um empate da Venezuela num golaço de bike. E nesse jogo contra o Uruguai, a gente esperava que o Brasil jogasse melhor, que foi aquele jogo lá contra a Venezuela, né? Desculpa. E assim, né? O Brasil jogou bem ruim, sabe? Um time sem criatividade. Parecia, sabe, um bando em campo, onde todo mundo queria atacar ao mesmo tempo, não tinha uma organização tática. Teve um momento ali que a gente fragou ali até se não me engano, o Gabriel Magalhães ali, conversando para o pessoal espaçar, entendeu? O pessoal também sair daquele bolo ali para poder dar opções para passe. Porque o Brasil estava muito preso à marcação do Uruguai. E o Uruguai estava ali, né? Tava na dele. Não jogou bem também. Tava com um esquema até meio assim, defensivo. Pegava a bola muito assim para poder partir no contra-ataque. Inclusive, eu até comentei isso, que o Darwin Núñez, ele tava em alguns momentos praticamente ali isolado no ataque. E ele tentava fazer o que ele podia, né? Pegava a bola, partia para frente. Eu gostei até que da partida dele. Ele foi para mim o destaque da partida. Pode-se dizer assim que ele e o De La Cruz, né? O De La Cruz também fez uma boa partida. Mas o Darwin Núñez, eu acho que, ao meu ver, acho que foi o craque do jogo, assim, se eu pudesse dar essa votação. E assim, né? O Uruguai ficou recuado pelo Brasil. E o Brasil não conseguia se desvencilhar da marcação uruguaia. Um time totalmente sem criatividade, não tinha jogadas assim de forma mais assim eficaz no ataque. Tentava muito ali principalmente no primeiro tempo ali com o Vinícius Júnior, mas o Vinícius Júnior também estava numa partida tenebrosa, sabe? Muito ruim a partida do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior que já não estava jogando bem. O último jogo ali contra a Venezuela também não jogou tão bem assim. Mas nesse, ele se superou, hein? Foi bem ruim aí o Vinícius Júnior. Não jogou bem. Tentava ali uns dribles de efeito, mas não conseguia dar sequência às jogadas. Inclusive tem um lance que ele tentou uma lambreta, que é aquele chapeuzinho, né? Passando a bola por trás das pernas, né? Que a pessoa puxa a bola para... fazendo uma movimento de lambreta, como fala. Ele tentou, né? Só que ele foi e a bola ficou. Quer dizer, a intenção dele foi boa, mas na prática mesmo, na execução, acaba sendo um lance bem ridículo. Ele tentou bastante esses lances de efeito, mas ele não conseguia. Outro também que não jogou bem, justamente foi o Neymar. O Neymar também bem abaixo do que se espera do Neymar. Neymar que também, aparentemente, também tá bem fora de forma, hein? Dá pra perceber que o Neymar tá bem fora de forma. Não tá aquele Neymar mais sequinho, mais, sabe, habilidoso. Inclusive, ele se machucou, né? Se machucou aí no lance aí, que ele acabou se machucando sozinho. Teve uma chegada do jogador da equipe do Uruguai. Aí, quando ele foi dar a passada, né? E daquele passe ali no chão, ele acabou pisando errado e praticamente o joelho dele, tipo, que fez um movimento de dobrar, né? Um movimento meio que não natural, que o joelho faz, né? E acabou ele se machucando. E aparentemente parece que é uma lesão grave, né? Ainda a gente tá conferindo para ver se sai alguma coisa do nível de gravidade, mas pelo que deu para perceber, realmente foi uma lesão grave do Neymar que aparentemente vai ter que ficar um pouco de molho, né? Vai ficar um bom tempo de molho por conta dessa lesão.
É assim, né? Todo mundo tava péssimo, né? Péssimo mesmo nessa partida. Eu, sinceramente, não gostei nada. O primeiro tempo foi bem ruim do Brasil. O Brasil, se a gente for ver de um modo geral, inclusive eu falei isso pra vocês na narração. Cara, as estatísticas do jogo refletem bem o que foi a partida. O Brasil só deu 2 chutes. 2 chutes. No caso, foi 2 finalizações. Sendo que nenhuma foi no gol. O Uruguai também deu apenas 5 chutes. E 2 foram em direção ao gol. Justamente os dois gols, né, da partida. E talvez o melhor momento do Brasil, sinceramente, foi uma cobrança de falta do Rodrigo. O Rodrigo bateu muito bem na bola. E a bola caprichosamente foi lá e foi na trave. Então, foi o único momento bom do Brasil de toda a partida. Como foi, o primeiro tempo foi muito ruim, mas o segundo tempo foi tenebroso do Brasil, sinceramente. Muito ruim mesmo, muito erro de passe. O time parece ser totalmente desorganizado dentro de campo. A escolha do Diniz também foi totalmente errada, sabe? E aí é que tá a questão, né? Eu já tinha comentado um bom tempo sobre o Diniz na seleção. E eu já vinha comentando, né? Inclusive no jogo contra o Peru, o próprio jogo contra o Peru, eu já tinha falado que eu não tava gostando muito das convocações do Diniz. Beleza. Agora, sinceramente, eu não tô gostando do modo como a seleção brasileira tá jogando, né? O Brasil não tá jogando bem, isso é um fato. E isso realmente acende um alerta. Por mais que eu veja, né, os comentários falando, mas o Brasil vai se classificar. Até porque são praticamente 7 vagas, né, pra Copa do Mundo. Não tem como o Brasil ficar de fora, né? Só se o Brasil fizer um esforço muito grande pra poder ficar de fora de uma Copa do Mundo, né? O que seria realmente algo bizarro, né? Bizarro pelo material humano, né, que a gente tem aqui no Brasil, né? Como eu falei, o Brasil é um ser de grandes jogadores, de grandes promessas do futebol. Então, tem muita gente boa aí surgindo e tem muita gente boa jogando aí pelo mundo afora. Então, seria uma coisa muito bizarra, né? Se o Brasil ficasse fora de uma Copa do Mundo. Mas o problema é o modo como o Brasil tá jogando, né? Porque isso passa uma certa confiança. A gente já não tem uma confiança tão boa, né? Faz muito tempo que o Brasil não é temido pelas outras seleções. Aí o pessoal vendo justamente o Brasil jogando dessa forma, aí pronto. Aí qualquer uma seleção vai vir aqui e vai dizer, eu também posso vencer o Brasil. E vai vir e vai se tacar pra frente pra poder vencer o Brasil, né? Então, o Brasil não só classificar pra Copa do Mundo, mas também o modo como joga. Porque as eliminatórias da Copa do Mundo é como se fosse uma preparação pro Brasil justamente pra Copa. Porque, assim como eu falei, e eu volto a afirmar isso. Aqui na América do Sul, a gente só tem Brasil e Argentina, assim, sabe, de ápice, né? Mas tem o Uruguai. Sim, o Uruguai também. O Uruguai tem 2 Copas do Mundo. É uma seleção que tem bons jogadores. É uma seleção que, de vez em quando, realmente tem um destaque ali, tem um jogador promissor. Mas, sinceramente falando, o Uruguai hoje, tá bom? Eu digo hoje, não tem uma seleção muito forte, né? A gente viu pelo jogo do Brasil, né? O Uruguai não jogou bem e venceu o Brasil sem se esforçar muito, né? Não foi uma partida primorosa do Brasil. Assim como, sinceramente, a partida não foi bom de acompanhar. Sinceramente, os 2 jogos do Brasil foi bem ruim mesmo de acompanhar. E eu achando que somente o jogo contra a Venezuela seria seria um jogo ruim. Mas esse contra o Uruguai foi tenebroso. Então, assim, o Brasil enfrentou uma seleção que era mais forte tecnicamente do que a Venezuela, mas também não estava no melhor momento, assim. Não tá bem, né? Tá vindo sendo grande derrota. E o Uruguai não vinha jogando bem, né? E justamente o jogo demonstrou isso. Então, preocupa por conta disso, das atuações do Brasil. O Brasil que vai enfrentar a Colômbia, que também é outra seleção que não tá bem nas pernas, tá naquele momento de oscilação. E depois disso a gente tem a Argentina dentro de casa. E aí que tá o detalhe, né? Esse jogo contra a Argentina pode ser uma espécie de divisor de águas na questão do Diniz, né? Na seleção. Porque o Brasil já tá vindo aí derrapando, né? Se o Brasil perder contra a Argentina, aí, filho, aí vai ser complicado. Aí a batata vai começar a assar. E o pessoal vai começar realmente a querer. Vai querer subir aquela hashtag fora Diniz, né? É aquela coisa, cara. Sinceramente falando, a culpa de tudo isso é da própria CBF. Porque a CBF é uma bagunça. É uma bagunça.
Não tem qualquer tipo de planejamento para a seleção, sabe? Foi ridículo a preparação, assim, o modo como eles pegaram e se organizaram, sabe? O pós-Copa. Eu já comentei isso num vídeo aí sobre o planejamento pífio da CPF. Tem um vídeo aí no canal comentando de forma mais alongada sobre o assunto, mas, cara, foi ridículo. Cara, o Brasil ficou sem técnico por 3 ou 4 meses até, de fato, realmente procurar o Diniz para poder fazer com que o Diniz seja comandante da seleção brasileira. Para poder ir atrás do Ancelotti, né? E o Ancelotti já tinha falado que não iria comandar a seleção brasileira naquele momento, queria cumprir contrato com o Real Madrid e tá aí, né? E ainda tem essa questão, né? De que se realmente o Ancelotti vai assumir o comando da seleção brasileira ou não. Porque a CBF só tem a palavra do Ancelotti. Mas e se de repente ele deu o pé pra trás e repensar a escolha dele e ficar no Real Madrid? Aí, como é que fica? A gente vai com o Diniz até a Copa do Mundo? Como é que fica? Então é muito complicado. E a grande questão geralmente é isso. É que o Diniz em si, ele tem culpa nessa derrota? Tem. Porque ele escalou mal, ele convocou mal. Como falei, eu sinceramente queria que o Diniz aproveitasse mais esse momento da seleção, que está à frente da seleção brasileira, e convocasse jogadores que estão aí pedindo passagem para poder vestir a amarelinha. Mas ele tem convocando umas convocações bem meia boca, né? Mas assim, em si, se a gente for pegar de modo geral, não é a culpa dele. E começou agora o trabalho dele. Já começou já no fogo, já praticamente ali, numa situação bastante assim, complicada, porque já é início de eliminatórias. Então, em si, ele não teve uma preparação assim. Eu sei que o lapso de tempo entre um jogo e outro, né, das seleções é grande. Mas, sinceramente falando, ele não começou um trabalho assim, do zero. Ele já pegou o bonde andando já, praticamente nas eliminatórias. Como falei, né? O Diniz tem culpa, assim, no modo como o Brasil tá jogando. Eu vejo o Brasil muito desorganizado. Eu não vejo o Brasil com tática. Engraçado que a gente tem bons jogadores, né? Tecnicamente, se a gente olhar no papel, tecnicamente o Brasil tem um bom time, né? São bons jogadores que... Alguns, né? Alguns aí estão surgindo agora. Você pode questionar os nomes. Mas se a gente for pegar no papel, muitos deles são destaque nas suas equipes. E inclusive são protagonistas, né? Nas suas equipes. Mas é engraçado como é que essa equipe não tá jogando bem. É engraçado. O Vinícius Júnior com o Real Madrid é um cara que é diferenciado, né? Ele e o Rodrigo. São dois jogadores realmente que vêm se destacando no Real Madrid. Mas no Brasil, sinceramente, ó, é complicado. Tá complicada a situação do Vinícius Júnior e do Rodrigo. Assim como toda a seleção, né? Toda a seleção. Deixa eu falar também do outro também que eu tenho que falar, né? O Richarlison. Cara, o Richarlison também, realmente, não dá mais, né? Não dá mais. Eu acho que o Richarlison deveria dar um tempo, né, na seleção brasileira. Ele começou a voltar a jogar um pouquinho bem ali com o Tottenham, mas ainda tá longe de ser o atacante ideal. Inclusive, ele entrou no lugar do Neymar, né, que se machucou. Optou pelo Gabriel Jesus, né, que começou como titular. Gabriel Jesus também nulo. Eu até elogiei ele na transmissão, dizendo que ele até foi um jogador esforçado. Sim, deu pra ver que ele tentou alguma coisa, se esforçou, mas também não dá, né? Também o Gabriel Jesus também, sinceramente, na seleção tá com peso, né? Assim como o Richarlison tá com uma carreta nas costas por conta da situação de não fazer gol, o Gabriel Jesus tá na mesma situação, né? Também não dá. O pessoal só critica o Richarlison, mas também o Gabriel Jesus tá complicado, hein? Tá muito complicado. E tem outros jogadores que não merece mais estar vestindo a camisa da seleção brasileira, né? Pode ser que melhore com o tempo, pode, mas agora de momento não dá. Agora, sinceramente falando, o destaque também negativo do Brasil, né? Que muita gente vem comentando, justamente é o Casemiro. Cara, que partida ridícula do Casemiro, hein? Muito ruim a partida do Casemiro. Há muito tempo que eu não vejo uma partida tão ruim do Casemiro. Muito mesmo. Falhando ali defensivamente, errando passes. Cara, foi complicado. Aquele segundo gol do Uruguai, cara, foi brincadeira. Sinceramente, foi brincadeira. O Davi Nunes,
Ele dominou a bola na grande área, estava cercado por 2 jogadores do Brasil, inclusive o próprio, se não me engano, o Casemiro estava ali na marcação. E ele conseguiu fazer o cruzamento, justamente pro Deracoui só empurrar pro fundo das redes, né? E cadê a marcação do Brasil? E uma coisa que eu já tinha falado lá no jogo contra a Venezuela, que o Brasil tá com uma marcação muito frouxa e deu muito espaço para os jogadores. Eu tô sentindo isso que tá uma marcação muito espaçada. Então, o jogador do time adversário, desculpa, jogador do time adversário tem espaço de pegar, dominar, pensar na jogada. Então, não tem uma marcação mais, sabe, firme do Brasil. Hoje eu até que ainda vi uma tentativa de marcação alta, marcação lá no campo adversário, que alguns momentos deu certo, sim, porque o Brasil conseguia tomar a bola lá no campo de defesa do Uruguai para poder armar uma jogada, mas o Brasil não soube aproveitar, não sabia aproveitar a jogada. Tipo assim, no primeiro tempo, o Sora pegar a bola e jogar por Vinícius Júnior. Aí no segundo tempo, acho que o time todo de bagunçado, sabe? Tentava aí fazer lançamentos errados, tentava fazer passes, assim, quando eu falo infiltração, é quando o jogador entra entre a defesa para poder tentar pegar a bola entre a zaga, não conseguia também, muito espaço errado também. Então, o Brasil muito desorganizado. E como eu falei, isso tudo de modo geral é culpa da CBF, porque não soube se organizar, não soube montar um planejamento para a seleção. Todo mundo sabia que o Tite não ia ficar mais na seleção depois da Copa. Isso era um certo. E já era para ter planejado um próximo treinador, verificado qual dos nomes aí que estava disponível para poder tentar o contato para poder assumir a seleção, ver o estilo de jogo, se combinava com a seleção brasileira. Porque não é só pegar um técnico renomeado aí de fora. É também verificar o estilo de jogo dele, se ele combina com a seleção. Porque o Brasil, historicamente, tem um jeito de jogar. Então, não adianta também pegar um técnico estrangeiro que mude totalmente a tática, o modo que o Brasil joga, onde o Brasil já é acostumado a jogar de um jeito. Então, é preciso também olhar se aquele técnico serve o Brasil. Não é só buscar o nome. Então, tem que ver essa situação também. Então, assim, preocupa muito esse resultado, preocupa. Não questão de classificação das eliminatórias, porque o Brasil, como eu falei, vai se classificar. Tem muitas vagas, aumentou o número de vagas aí para a zona da América do Sul. Então, o Brasil, se ficar de fora, vai ser uma das maiores vexames da história do Brasil. Maior até do que o 7-1. Porque realmente não tem como o Brasil não se classificar. Sinceramente falando, se o Brasil se ficar, né, fora da Copa do Mundo, realmente vai ser um vexame, sabe, colossal. Mas o que preocupa realmente é o futebol apresentado. É isso que preocupa. Porque a gente vê que o Brasil tá perdido. Tá perdido em todos os sentidos. Não só dentro de campo, mas também fora do campo. Sabe? A admiração da CBF é ridícula. É um planejamento pífio. Isso só realmente reflete dentro de campo o futebol apresentado pela seleção brasileira. E isso daí realmente deixa o torcedor realmente, sabe, desesperançoso com a seleção. Eu até fiz um vídeo aqui no canal falando da falta de interesse da torcida brasileira com a sua seleção, no caso a seleção brasileira. E tudo isso daí reflete somente esse desinteresse. Teve muita gente que nem sabia que ia ter jogo do Brasil, no caso hoje, na data que eu tô gravando aqui, na terça-feira. Simplesmente não sabiam. Só viu ali, passou um jogo do Brasil, beleza. Mas, sinceramente falando, o brasileiro não tem mais interesse por jogos da seleção brasileira. Muita gente acompanha os jogos por trabalho, como pessoal que trabalha na imprensa esportiva, pessoal que tem canal de YouTube, pessoal realmente que tem ligação com o futebol, trabalha com o futebol. Precisa assistir para poder comentar em cima. Mas, sinceramente, o torcedor brasileiro mesmo, ele não tem mais interesse pela seleção brasileira. Por vários motivos, que até citei alguns nesse vídeo que eu fiz aqui no canal. Sinceramente, por saber. Mas assim, sinceramente falando, falta de identidade da seleção com o torcedor e também a qualidade técnica que realmente está muito abaixo do que se espera de uma seleção brasileira. E realmente, se a gente não pegar e não tentar revisar tudo isso, tentar realmente ter um planejamento mesmo de gente profissional que pegue e monte realmente um planejamento até a Copa do Mundo,
o Brasil não vai ganhar a Copa. Não vai ganhar a Copa. E do jeito que tá aí, talvez nem passe para as quartas de final. Nem chegue a uma semifinal, nem passe nem para as oitavas. Porque realmente a gente vê aí outras seleções jogando aí. Desculpa, outras seleções jogando. E a gente vê que o Brasil tá muito atrás mesmo. E mais uma vez, culpa maior é da CBF. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam, pessoal, de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Tá bom, pessoal? Eu sei que muitas vezes as pessoas assistem aqui o vídeo, gostam do vídeo. Eu espero que vocês gostem aqui dos vídeos. Mas esquece de deixar o like de vocês e também de se inscrever no canal. Então, pessoal, se inscreva no canal. É de graça. É 0800, você não paga nada e ajuda bastante o canal, tá bom? Não se esqueça também do like, porque o like de vocês é importante aqui pro canal, pois ajuda aqui o canal a ser divulgado para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam aqui o conteúdo do canal, tá bom, pessoal? Então não se esqueçam de deixar o like e também se inscrever aqui no canal e também de acionar o sininho de notificação para você ser notificado de todas as novidades do canal. Beleza, pessoal? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Então, até uma próxima!